Peppa Pig, Senhor Pernas Finas. Este episódio foi lançado em 2004, sendo o 40º episódio da primeira temporada, e por mais que o próprio show seja bem leve e divertido com o propósito de ajudar crianças de um modo seguro, teve um episódio que tentou fazer isso, mas acabou com um problema muito sério. O episódio conta a história de como Peppa encontra uma aranha com um sorriso, e Peppa fica com medo chamando seus pais para poder tirá-la de seu quarto, quando o pai surpreende todos dizendo que a aranha não é perigosa e que não tem por que ter medo dela. A aranha realmente é super inocente e não faz nada de perigoso com ela, e o episódio acaba com todos felizes e sorrindo. Mas sabe que não estava feliz e sorrindo? Os pais das crianças que viram esse episódio na Austrália. Sim, a maioria das aranhas na Europa e nos Estados Unidos não são venenosas. De fato, a grande maioria nem tem tamanho para poder fazer nada com você. Mas é um fato conhecido que aranhas na Austrália são algo meio diferente, com algumas realmente sendo fatais. E ensinar que aquele tipo de aranha não é perigoso não passa de algo irresponsável. E por isso, a Nickelodeon nunca mais passou esse episódio no país. Exceto quando passaram por acidente em 2017 e causou maior polêmica. Quem diria que um dos shows mais inocentes da TV teria um episódio banido? Mas esse tipo de banimento é bem leve e comparado com o que temos na frente, isso não é nada. Então, antes de ir pro sério, eu vou pedir pra quem não é inscrito, se inscreva, porque isso acontece com meus vídeos. Yay! Vila Sésamo, a bruxa. Em 1939, o mundo se deu de cara com o lançamento de um dos filmes mais icônicos e importantes não só para o cinema, como para mídias em geral. O Mágico de Oz foi um musical famoso pelo modo em que foi filmado, começando em sépia e no meio do filme virando colorido. E isso foi incrível para a época, mostrando cores vivas e um cenário incrivelmente grande, parecendo um sonho se tornando realidade. O filme é baseado em um livro com o mesmo nome, e é tão bom que até hoje Hollywood não se atreveu a tocar nele, nem remakes, reboots ou continuações diretas. A vilã do filme e do livro é uma bruxa, atuada por Margaret Hamilton, que age do modo mais superficial possível para uma bruxa, gritando, rindo e fazendo feitiços, virando a versão padrão de como bruxas devem agir em filmes. Pula-se 37 anos na segunda metade dos anos 70 e Vila Sésamo ainda fazia sucesso, sempre chamando atores para fazer papéis nos segmentos de rua do show, aqueles segmentos com o Garibaldi e os personagens mais famosos do show dentro da vila em si. O episódio 52 da 7ª temporada, tal atriz Margaret Hamilton foi chamada para fazer uma participação especial, atuando como a própria bruxa. O episódio conta como um dos personagens está varrendo a calçada, mas uma ventania faz com que uma vassoura caia do céu, e como é óbvio de se esperar, a vassoura pertence à bruxa. E por não poder roubar a vassoura dele, ela decide fazer truques nele até ele devolver a vassoura. É uma história de respeito ao próximo juntando com algo místico para deixar as crianças investidas. Tudo no episódio ocorreu como se deveria, com a atriz sendo uma pessoa muito carinhosa e feliz. Então, o episódio foi gravado, editado, terminado e lançado dia 10 de fevereiro em 1976. E é aí que as coisas começam a dar errado. Assim que o episódio saiu, a PBS, o canal em que passa Vila Sésamo, foi bombardeado com reclamações de pais de crianças que viram o show, dizendo que suas crianças estavam morrendo de medo da bruxa do episódio, coisa séria como choros, pavores e até mesmo medo de dormir. Seja como cartas ou telefonemas, a mensagem foi ouvida. O episódio foi mal aceito e para manter a imagem limpa que o programa tem, o episódio jamais foi passado na TV de novo. E por 43 anos, o episódio nunca mais foi visto. A PBS ainda tinha um episódio, mas recusou a lançá-lo, banido da TV para sempre. Em 2019 foi anunciado que 4.500 episódios das 49 temporadas do show iriam ser arquivados no American Archive of Public Broadcasting, uma organização que é focada em preservar programas que foram feitos para a TV pública, a PBS sendo um desses canais. O episódio foi colocado lá. Então, o episódio ainda existe, e no mesmo ano, comemorando o aniversário de 50 anos do programa, o episódio foi passado em um evento em Nova York. Sim, passado para um grupo de pessoas, e desse montão de pessoas, apenas uma gravação pequena foi tirada de lá. Nada mais do episódio então foi achado. Exceto que este ano, em junho, ele foi lançado no Reddit de mídias perdidas por uma pessoa anônima. Eu não posso passar muita coisa desse episódio por medo de ter um strike no meu canal. É sério, mas depois de 40 anos, o episódio banido da Vila Sésamo pôde ser visto. E realmente não é tão assustador quanto parecia. Buzz Lightyear e o Comando Estelar Supernova. Buzz Lightyear e o Comando Estelar é um show meio desconhecido, tendo apenas 2 temporadas, mas mesmo assim marcando a infância de algumas crianças. O importante é que esse show veio daquela época onde desenhos de criança sempre tentavam dar uma lição. Se vocês viram a primeira parte desse vídeo, vocês viram um episódio do Gargoyles, que é um episódio sobre o quão perigoso armas são. E assim como o episódio de Gargoyles, Supernova focava bastante em um assunto sério para a época que talvez tenha sido sério demais. O episódio conta a história de como a personagem parte da equipe, Mira, tem que entrar em um reator da sua nave espacial para poder
consertar algo lá dentro. Mas ao sair do reator, ela está cheia de energia, super empolgada e realmente parece que está usando alguma coisa. Com o passar do episódio, seu pai e toda a equipe a aconselha parar de ir para o reator para ela não ficar viciada nesse boost de energia que ela está tendo, e ela ignora e continua indo. Ela fica tão empolgada que decide enfrentar o vilão do show, Zurg, sozinha, mas quando está perto de acabar com ele, seu boost de energia acaba e ela é pega. Seus amigos vão atrás dela e pode a salvar, mas também são pegos. Então o episódio acaba com ela dizendo que consegue se segurar e todo mundo fica feliz. É óbvio que isso está fazendo referência à palavra que começa com D, mas eu não vou falar aqui para não ficar desmonetizado. Isso foi suficiente para mães reclamarem com a Disney no mesmo dia que o episódio foi lançado, reclamando com eles por fazer um episódio contra as palavras com D. Aparentemente esse episódio, por mais que seja contra algo, foi claro demais para as mães, e a Disney, tentando manter sua imagem de empresa perfeitinha e cheia de carinho e inocência, tiraram o episódio do ar, nunca mais o passando e não o lançando em VHS ou DVDs. Eu só posso mostrar essas cenas porque, bom, eu não tenho certeza, eu não tenho a menor ideia quem gravou esse episódio ou quando foi gravado. De qualquer jeito, Supernova continua sendo um exemplo de uma mensagem contra foi banida por ser claro demais. Mr. Rogers' Neighborhood, episódio da bomba. Eu não sei se esse show é popular aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ele é incrivelmente popular, sendo adorado por tanto adultos quanto crianças, por ensinar de um jeito calmo como viver no planeta de hoje em dia. Mr. Rogers é um apresentador que é famoso por tentar entender crianças e deixá-las mais tranquilas, tentando explicar assuntos pesados e não tratar crianças como se fossem seres estúpidos que não merecem nada. Ele fazia crianças felizes e faziam todas se sentirem melhor. Ele tem uma música recorrente que as letras são, abre aspas, eu gosto de você do jeito que você é, eu gosto de você, não tem nada que precise mudar, porque eu gosto do jeito que você é, fecha aspas. Eu não posso começar a falar o quão incrível esse show é, sendo o primeiro show americano que explicitamente foi contra a segregação no país, explicando morais e por que pessoas precisam ser felizes. Durante o primeiro ano do programa, o presidente John F. Kennedy havia sido assassinado em TV pública, e a cena de sua morte estava passando o tempo todo na TV, com crianças vendo inclusive. Mr. Rogers se sentiu responsável por isso e tentou explicar com fantoches o que estava acontecendo. What does assassination mean? It means somebody getting killed in a sort of surprise way. That's what happened, you know. That man killed that other man. No final do episódio, ele inclusive mandou uma mensagem para os pais, dizendo que violência está muito normalizada e que isso pode afetar crianças, se os pais não tentarem ensinar como fazer crianças lidarem com esses sentimentos. I've been terribly concerned about the graphic display of violence which the mass media has been showing recently. And I plead for your protection and support of your young children. Mr. Rogers é tão incrível que ele não só respondeu todas as cartas que ele recebeu, como ele recebeu uma carta de uma criança cega que estava preocupada se ele estava alimentando o peixe do cenário. Desde então, Mr. Rogers falava que ele estava alimentando o peixe. There you are, fish. Só para deixar essa criança feliz. Esse era o quão bom ele era. Então, o que diabos um show tão inocente e fofinho como Mr. Rogers fez para ser banido? 20 anos depois, em 1983, a União Soviética, conhecida como Rússia hoje em dia, estava no período de Guerra Fria contra os Estados Unidos. Para quem não sabe o que é Guerra Fria, você deveria ter prestado atenção na escola. A Guerra Fria foi um período onde os Estados Unidos e a União Soviética ficavam se ameaçando, dizendo que um tem bombas nucleares maiores e que a qualquer momento um iria atacar o outro. Como é de se esperar, esse tipo de situação dava muita ansiedade para a população americana, e por isso Mr. Rogers resolveu fazer 5 episódios tentando explicar o que estava acontecendo e dar a mensagem de que existem outros modos de acabar com a discussão além de guerras. Eu vou pedir desculpas pela falta de qualidade dos episódios, eles nunca mais foram passados, então o que temos são apenas gravações de VHS de 39 anos atrás. Vale lembrar que essa é uma versão retocada por fãs que eu consegui baixar usando um link na Lost Media Wiki. O primeiro episódio conta como o Rei, um personagem de fundo do show que é bom e adulto, um modo de Rogers explicar sérios problemas sem ser ele mesmo. Tal Rei vê que uma vila do outro lado está gastando muito dinheiro para construir algo, e esse algo é suspeito
suspeito de ser uma bomba que vai ser usada no reinado do rei. Os episódios continuam com uma história simples, dizendo que não, tal vila não estava construindo uma bomba, e era apenas a paranoia do rei. Isso é para dizer que fazer crianças ficarem preocupadas com algo que pode acontecer é errado, especialmente se no final das contas nada acontecer, exatamente que nem na vida real, que nada aconteceu. A PBS, porém, achou que os episódios estavam focando em um assunto muito sério, e a mensagem era sutil demais para as crianças entenderem, e por isso os episódios jamais foram reprisados, virando mídia perdida por muito tempo. Esses episódios são uma estranha cápsula do tempo, onde os Estados Unidos estavam com medo de, morrerem, e por mais que o episódio em si seja longe de sombrio ou pesado, continua sendo uma parte da história estranhamente controversa para um show famoso por ser fofinho. Caramba, essa foi perto. A polícia tem vindo atrás de mim desde que eu comecei a falar desses episódios banidos, mas eu não vou deixar isso me impedir de lançar isso para o mundo. Se eu não escapar daqui, eu vou precisar que vocês editem esse vídeo e lancem para o mundo. Mas como editar, você me pergunta? Com o patrocinador desse vídeo, Wondershare Filmora. Esse é um programa de edição que serve para fazer exatamente o que eu faço aqui no canal, e é perfeito para quem quer fazer conteúdo na internet. Primeiro que ele é muito mais barato que os programas mais comuns, que tem muita coisa que são extremamente úteis para esse tipo de vídeo que eu faço. Sabe quando você vê um vídeo onde pessoas batem palma no início? Isso é para sincronizar o áudio do microfone e da câmera. Mas claro, Filmora tem um jeito de fazer isso muito mais facilmente. Você faz edições usando coisas da internet, mas não quer ficar enchendo seu computador de GIFs por nenhuma razão. Tenho também um modo de usar mídias diretamente da internet sem ficar baixando e arrastando para o projeto. Você quer que os vídeos engajem mais o público? Você pode simplesmente dizer sua fala e o programa vai fazer legendas para você, sem ter que ficar digitando cada palavra. Se você não quiser passar muito tempo editando, eles têm tudo pronto e é só você colocar o que quiser dentro. Não tem nada mais fácil do que o programa fazendo tudo para você. É um programa sensacional e incrivelmente útil para você que quer começar a fazer vídeos na internet, especialmente porque eles têm um canal no YouTube em português de como usar o programa. Obrigado, Wondershare, por ter patrocinado esse vídeo, e vamos de volta a um mundo de desenhos banidos. Arthur, Sr. Hepburn e sua pessoa especial. Arthur é outro daqueles desenhos inocentes que deixa todo mundo feliz. Durante o episódio Sr. Hepburn e Alguém Especial, o primeiro episódio da 22ª temporada do desenho, conta a história de um casamento do professor de Arthur. A sala acha que sabem com que o professor vai se casar, e essa é a mulher, que é uma mulher super estrita que odeia tudo, e acham que se ele se casar com ela, ele vai ficar pior ainda. Enquanto isso, eles tentam fazer o professor se apaixonar por outra pessoa, uma mulher na biblioteca, e depois eles querem dar chocolate para uma mulher da biblioteca e descobrem um carinha super legal em que eles gostam. No dia do casamento, eles percebem que aquela mulher é a irmã dele e que o dono da loja de chocolates é o marido do professor. Conseguem entender por que isso foi controverso? O lance é que isso não foi tanto assim, apenas em um estado nos Estados Unidos, que fez o episódio estar banido até hoje, Alabama. E sendo sincero, não tem muito mais para falar sobre esse assunto. A história é essa: um episódio com um casamento gay foi banido em um estado nos Estados Unidos. Eu estou falando disso aqui porque eu preciso apresentar Arthur para vocês entender o próximo item da lista. Cartões postais de Buster. Sugar Time. Se alguns de vocês estão tendo um déjà vu, é porque eu falei disso em um dos shorts aqui do canal. É uma história super simples e rápida, então eu vou colocar aqui bem rápido. Postcards from Buster é um show animado spin-off de Arthur que foi lançado em 2004. O show todo é meio que um documentário infantil, com Buster gravando várias cidades ao redor dos Estados Unidos, com o propósito claro de mostrar várias famílias. Um ano depois do show ter lançado, foi lançado em 2005 o episódio para um público teste que causou tanta controvérsia que foi banido da TV. O episódio se chama Sugar Time, que se passa no estado de Vermont. A controvérsia do episódio vem do fato de que a família em questão é mostrada ter duas mães, com Buster até dizendo: "Uau, você tem muitas mães." These are all pictures of our family. Is that James? James, David, and I, and Gillian. So Gillian's your mom too? She's my stepmom. Boy, that's a lot of moms. O órgão do governo que doa dinheiro para a PBS, o canal público em que Arnold passa, ficou com raiva desse episódio, e a mulher responsável por lidar com esse tipo de controvérsia decidiu banir o episódio de passar em 349 canais que passavam esse episódio, dizendo coisas como, abre aspas, em última análise, essa decisão foi baseada no fato que reconhecemos que é um assunto delicado e que queríamos garantir que os pais tivessem a oportunidade de apresentar esse assunto para seus filhos em seu próprio tempo, fecha aspas. O episódio, porém, foi disponibilizado de ver nos DVDs do show e tem na Amazon para comprar, então não é um episódio perdido para sempre. Ele, porém, foi banido da TV. As Meninas Superpoderosas
See Me, Feel Me, Know Me. Durante a 5ª temporada, os escritores do desenho estavam tentando coisas novas. Por isso, no 7º episódio da mesma temporada, eles fizeram uma ideia interessante para o show, fazendo um musical. Mas um musical mesmo, sem absolutamente nenhuma fala normal. E é bem sem graça. O assunto do episódio, porém, é controverso e estúpido ao mesmo tempo. A história do episódio é de como a cidade de Townsville está sendo destruída e as meninas aparecem para combater os vilões, mas são derrotadas. Com o propósito de salvar a cidade, um Gnome aparece que propõe deixar a cidade segura para sempre se as meninas deixarem de ser superpoderosas. E aconteceu. A cidade fica perfeitamente segura, as meninas param de ser superpoderosas e tá todo mundo feliz. Porém, o professor diz que a utopia do Gnomo é errada e que deve se voltar tudo ao normal, porque não pode existir um mundo perfeito sem mal e bem, porque eventualmente um deles vai reinar. E o Gnomo entende que fazer uma sociedade perfeita onde todo mundo age igual e não tem muita liberdade, por mais que seja segura, não é uma sociedade natural e ideal. Tirando a liberdade da população, ele virou o novo vilão. O episódio então acaba com tudo voltando ao normal. Agora, dá pra ver que esse episódio está fazendo uma alegoria ao comunismo, não é? Com essa ideia de liberdade dos Estados Unidos, marchando com a bandeira, acabando com fardas vermelhas, também tem o fato de que perto da cena final do episódio tem 20 segundos da tela piscando sem parar. E já que esse episódio saiu ao redor da época onde o episódio do Porygon havia causado toda aquela polêmica, eles estariam com medo de lançar o episódio. Então é super óbvio que esse episódio foi banido por causa de uma dessas coisas, não é? Não, de fato o episódio foi banido nos Estados Unidos por causa dessa cena. Consegue ver algo de errado nela? Não. Aparentemente os executivos da Warner Bros. Viram e decidiram banir o episódio do Cartoon Network. Eles viram Jesus Cristo e cruzes. É sério, e aparentemente acharam que isso foi intencional e uma alegoria à religião, dizendo que isso está dizendo que cristianismo causa destruição. E até hoje o episódio foi o único episódio que nunca foi passado no Cartoon Network. E a gente só tem esse episódio porque ele passou por completo no Canadá. Mas por alguma razão, o episódio continua banido no HBO Max. De todos esses anos nessa indústria vital, esse com certeza é o banimento mais tosco que eu já vi na minha vida. Mickey Mouse Works. Minnie toma conta de Pluto. Mickey Mouse Works é um desenho animado com Mickey que passou de 1999 a 2000, sendo relativamente popular e se baseia bastante no que fez Mickey popular para o começo da história, sendo uma série de curtas com personagens clássicos vivendo aventuras. O episódio Minnie toma conta do Pluto, porém, virou infame por ter sido banido nos Estados Unidos até hoje, e ninguém sabe por que dele ter ofendido tanta gente do país. O episódio conta a história de como Mickey solta Pluto na casa da Minnie e pede para ela cuidar do cão enquanto Mickey vai continuar com seu dia. Após Minnie ter ficado com raiva de Pluto, o cão acha que a Minnie quer matá-lo. Isso lhe vem à cabeça porque um demônio Pluto está em seu ombro, dizendo que isso realmente irá acontecer. Minnie inclusive tenta alimentar o Pluto, mas ela está com tanto medo que não consegue. O medo é mostrado pra gente com a montagem, onde a Minnie é mostrada como um monstro no fundo preto. Ele vê ela se desfazendo do baú e cavando o quintal e automaticamente imagina que quer enterrá-lo. De novo com a montagem. Ela vê ele limpando talheres e acha que é uma ferramenta de tortura. Obviamente tudo é exagerado e mal entendido, mas tudo leva ao demônio mostrar uma bola de boliche, dando a entender que o Pluto quer matar a Minnie ou pelo menos machucar ela. Mas depois de ele ter caído da escada, derrubando a prateleira em cima de si, ele desmaia e começa a sonhar como ele foi pro céu, mas não é permitido porque ele foi um cachorro mau. Então ele sonha que foi pro inferno e está virando hidrante para ser usado por outros cães. Sinceramente, não tem porquê esse episódio ter sido banido. De fato, ele não foi na grande maioria do planeta. Exceto nos Estados Unidos de novo, que segundo a wiki do desenho, aconteceu porque o episódio deixou crianças americanas assustadas, e por isso a versão original do episódio ficou perdida por 13 anos. A gente tinha versões dubladas de outros países, mas nada do episódio original, até que o episódio inteiro foi colocado no YouTube pra todo mundo ver. E temos hoje a versão original, que eu sinceramente não sei como diabos, isso assustou crianças a ponto de ter sido banido. É algo que eu genuinamente não entendo. Mas o próximo é algo que eu entendo por quê. Canção do Sul. Eu também mencionei esse filme em um curta, mas continua sendo interessante o suficiente. Em 1946 foi lançado um filme revolucionário em questão de misturar animação com vida real. Canção do Sul conta a história de um menino rico que é mandado para uma casa de plantação, pensando ser férias, e lá ele encontra amigos e tudo mais. É um filme simples, mas o modo em que misturaram animação e vida real é incrível. Sim, isso já tinha sido feito antes, mas não nessa escala, com fundos totalmente desenhados e pessoas reais neles. O filme é lindo e tem uma trilha sonora fenomenal, tanto que um dos atores ganhou o Oscar por uma das músicas no filme. O filme também se passa depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, ou seja, o filme se passa depois da escravidão ter sido abolida, com
o filme todo sendo sobre uma família de ex-escravos que, por mais que estejam trabalhando para brancos, estavam sendo recompensados, mesmo que o filme se passe em uma casa de plantação. Porém, por mais que os afro-americanos do filme estejam morando em uma casa de fora, tendo que se aquecer com a fogueira e ainda tendo que comprar comidas para si mesmo, eles continuam super felizes com os brancos, que vivem em uma casa gigante. Isso pode ser considerado ofensivo, porque ele está mostrando que todos os ex-escravos foram tratados bem e viveram bem felizes depois da abolição, o que não é o caso. Parece que o filme está querendo passar um pano na história do país, tentando fazer o país ser algo melhor do que realmente é. Quando ele foi passado em cinemas em Nova York, a cidade com uma das maiores concentrações de pessoas negras nos Estados Unidos, pessoas de descendência africana fizeram protestos fora dos cinemas, dizendo que a Disney estava simplificando suas histórias, fazendo parecer que tudo agora está bem, quando mesmo na época, claramente não estava. Por esse motivo, a Disney se recusa a lançar esse filme de qualquer forma, com medo da controvérsia que o filme irá ter, mesmo que o filme seja incrivelmente importante, não só para a história da Disney, como para filmes animados / vida real em geral. A prova disso é que o filme foi passado nos cinemas uma última vez em 1986, fazendo parte de um evento lembrando dos filmes mais importantes da história da empresa, mas ele nunca foi lançado em streaming, seja na Amazon Store ou no iTunes, nem em seu próprio serviço de streaming, o Disney Plus, nem em lançamentos físicos como Blu-ray. Por sorte, o filme foi sim lançado em VHS em 1983 e é até hoje a única versão que temos na internet. Mas por ter sido super popular nos anos 40 e por ter sido super importante para a fundação da empresa, por muito tempo o filme teve uma atração feita em sua homenagem nos parques da Disney, tendo uma em Orlando, Flórida e outra em Tóquio, Japão. Estranhamente foram abertos em 1992, bem depois de toda a controvérsia. O nome das atrações são Splash Mountain, e por mais que tenham muitas coisas referentes ao filme, não tem muitas claras expressões em homenagem a ele. Não tem o personagem principal ou sequer o nome do filme em lugar nenhum. As referências mais óbvias são as músicas, que mesmo assim foi apenas uma que foi retirada do filme em si, a Zipari-Doo-Dah. A música mais popular do filme, que até ganhou James Baskett, o ator, um Oscar de melhor canção original. Agora, como essas atrações ainda existem mesmo que a Disney queira fingir que o filme não existe mais? Bom, eles não querem. Eles vão demolir as duas atrações em janeiro de 2023. Isso foi anunciado e no site oficial do Walt Disney World tem uma mensagem laranja bem grande dizendo: uma nova experiência está vindo em breve, com sua nova atração Tiana's Boil Adventure, inspirado no filme A Princesa e o Sapo. Agora, esse é um filme que eu sei que vocês conhecem, e com o fim dessa atração, essa é a última coisa relacionada ao filme que a Disney tinha. E por mais que o filme tenha sido incrivelmente importante, com o clima de hoje, é melhor que a Disney continue fingindo que não exista. Não porque é melhor para o mundo, mas porque é o melhor para a empresa. Agora, parem pra pensar, esse foi um filme incrivelmente popular que ganhou um Oscar e foi venerado por décadas, e hoje a empresa que foi criada com ele finge que não existe mais. Isso realmente te faz pensar sobre o que é amado hoje, que no futuro será odiado. Agora, isso me faz pensar sobre o futuro da gente. Esse tipo de coisa era super normal, menos de um século atrás. E as coisas de hoje em dia estão avançando super rápido. O que a gente faz hoje em dia que não vai ser aceito no futuro, sabe? Me faz... Esse vídeo é uma continuação de outro que eu fiz há um tempão atrás, e para você vê-lo, é só clicar aqui.